Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aí, finalizando mais uma semana, graças a Deus. Agora tá faltando muito pouco, né? A gente está entrando na última etapa, né? No nosso último trimestre, a gente já está se preparando para isso. E a gente tem algumas coisinhas ainda para fechar, né? Principalmente na apostila de geografia. Por isso nós vamos iniciar a nossa aula hoje usando a apostila lá na página 36, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o Nordeste e as suas sub-regiões. Por quê? A região Nordeste é a região que possui mais estados, né? Ela possui uma menor extensão, mas é a que possui mais estados. Então, por possuir, né, características bem variadas, ela precisou, né, eles viram a necessidade de subdividir essa região de acordo com a característica, né, o clima, a vegetação, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Então, começando aí, Nordeste e as suas sub-regiões. Vamos pegar aí um marca-texto que a gente pode precisar. Como você aprendeu no tópico anterior, a região Nordeste apresenta aspectos naturais diversificados, principalmente em relação ao clima e à vegetação. Devido a essa diversidade, foi feita a delimitação, né, o limite, de 4 sub-regiões diferentes no espaço nordestino, que é a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Vamos entender um pouco mais sobre cada uma delas? Na imagem que nós temos abaixo, a gente vê, né, como foi feita essa separação de acordo com a legenda. Então, nós temos aí em rosa a região da Zona da Mata. A gente, olhando assim, a gente acha que é pequeno, mas não é, né? Possui aí uma extensãozinha boa. A parte roxa é o Agreste, né, onde é mais seco, mais sertão, quase chegando, né, perto do sertão. O clima é bem seco, a vegetação também. E em maior quantidade nós temos aí o sertão, em amarelo. Olha a quantidade, né? É bem extenso. E por último, o meio norte, que é aí a parte verde. E agora a gente vai ver cada um deles, né? Cada uma delas separadamente. Vamos começar aí pela Zona da Mata. Como que é caracterizada essa sub-região, né? Chamada de Zona da Mata? É a faixa litorânea. O que a gente entende sobre faixa litorânea? É aquela banhada pelas praias, né? Mais úmida, que se estende do Rio Grande do Norte até a Bahia. É onde há o maior número de pessoas entre as 4 sub-regiões. O clima é quente e úmido e o solo é fértil, o que favoreceu ao desenvolvimento da floresta tropical. Grande parte dessa vegetação natural já foi destruída pelas atividades humanas, principalmente para o desenvolvimento das atividades agropecuárias, como as grandes fazendas produtoras de canas-de-açúcar e expansão das cidades. Então a gente vê aí que essa parte da Zona da Mata sofreu grandes consequências, né, por causa das indústrias, dos agronegócios, né, das agropecuárias que expandiram e desmataram para poder se produzir, né, ampliar aí as plantações de cana-de-açúcar e também na extensão da própria cidade, da construção da cidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Agreste. O que é o Agreste, né? É uma área de transição entre as 2 áreas, que é a Zona da Mata e o Sertão Nordestino. O Agreste é considerado uma faixa de transição entre a Zona da Mata e o Sertão Nordestino. Assim, ele apresenta características naturais dessas 2 sub-regiões, ou seja, existem áreas de florestas e existem a área da caatinga, né? Que é uma área também característica. Economicamente, essa sub-região é caracterizada por pequenas e médias fazendas que produzem diversos tipos de alimentos e outros cultivos, como do algodão e do café.
Nas áreas rurais também ocorre a criação de bovinos para obtenção de leite. Então a gente vê que cada região realiza um trabalho diversificado em relação aos alimentos, né? Ao cultivar alguma coisa. No caso aqui da região do Agreste, por estar no meio, né, entre a zona da mata e o sertão, ela possibilita a criação de animais para a produção de leite, a plantação de algodão e de café, que é uma característica dessa região, tá? Na região do sertão, né, que a gente viu aí, ó, em amarelo no mapinha, que é a maior, tá? É a maior sub-região nordestina. A principal característica dessa área é o clima semiárido, que é caracterizado por apresentar chuvas raras e mal distribuídas durante o ano, ou seja, é uma área frequentemente atingida pela seca. Vamos destacar aí, porque a gente vê até seca, tá? A gente vê aí, né, muitos noticiários, muitas notícias que falam sobre o sertão nordestino, né? Que é onde vivem famílias carentes, que lutam pela sua sobrevivência, que não tem água encanada, muitas vezes tem dificuldade de extrair a água do solo por causa da própria região, precisa fazer uso de cisternas, enfim, né? Realmente é um clima muito seco. E as chuvas são muito raras, né? E quando chove, chove muito pouco. Então, a chuva para o nordestino no sertão é muito importante. É porque aí ele consegue alavancar suas lavouras, a criação de animais, né? Porque a gente sabe que qualquer ser vivo precisa de água para sobreviver. A vegetação predominante do sertão nordestino é a caatinga, que é rala e construída por várias espécies de cactos que se adaptam aos longos períodos sem chuvas. A atividade econômica que se destaca nessa área é a pecuária. Aí a gente faz um destaquezinho para os cactos, né? Quando a gente olha um cacto, a gente lembra logo do sertão nordestino. Por quê? É uma planta que não depende muito de água para sobreviver, né? Ela tem ali uma estrutura, né, física boa, que ela consegue se manter durante muito tempo sem chuva. Inclusive, é um alimento também que é muito oferecido para os animais, porque é rico em água. Agora o meio norte, né? Vamos ver aí. Também é considerado uma faixa de transição entre o sertão e a floresta amazônica, ou seja, está entre uma área seca e uma área úmida. A vegetação típica do meio norte é a mata dos cocais, onde predominam as palmeiras de babaçu e a carnaúba. Observe as imagens abaixo, um exemplo de cada vegetação predominante dessas sub-regiões. Então, nós falamos primeiro da zona da mata, tá? A gente está vendo aí, ó, que é uma faixa, né, que possui solo fértil e por ser úmida. O agreste, tá? Que fica aí, ó, entre a zona da mata e o sertão do Nordeste. O sertão, tá? E o meio norte, que é mais voltado para as palmeiras, né? Para a produção do babaçu e da carnaúba. Aí, como a gente falou sobre o texto, tem uma atividadezinha. Qual foi o critério utilizado para a divisão do Nordeste em sub-regiões? 26. Quantas sub-regiões o Nordeste apresenta? Cite o nome e as principais características dela. Então, aí tem 3 coisas para vocês fazerem. Vocês vão dizer quantas são, vocês vão citá-las e vocês vão falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Por isso que tem bastante linha aí. Já volto.